Então vamos lá, pessoal, para mais uma correção. Certinho? Vamos lá, semana 2. Questão 1. Atividade 1. Leia os textos a seguir. Todos concordam que é muito louvável um príncipe respeitar a sua palavra e viver com integridade, sem astúcias nem embustes. Contudo, a experiência do nosso tempo mostra-nos que se tornaram grandes príncipes que não ligaram muito à importância afetada e que souberam cativar pela manhã o espírito dos homens e no fim ultrapassar aqueles que se basearam na realidade. Texto 2. Ao separar completamente a lógica da ação política dos fundamentos da moral, ele diz que o príncipe não é nem um livro moral, nem imortal. É apenas um livro técnico. Certinho? Então, vamos lá. A ética cristã medieval, as atitudes dos governantes e os estados estão todos subordinados a uma lei superior e transcendente. A ética sobre a visão de Maquiavel contrapõe-se a essa concepção, afirmando que uma atitude não pode ser chamada de boa ou de má, e não ser sob uma perspectiva histórica. Então, relacione os textos, explique que consiste a separação entre ética e política no pensamento de Maquiavel. Então vamos lá. Observa-se o seguinte, pessoal, que na vida pública o objetivo deve estar voltado para os fins, independente dos meios aplicados, desde que seja eficiente. É esse o pensamento de Maquiavel. Então, em sua obra O Príncipe, podemos constatar como afirmam alguns escritores uma moral que se refere aos cidadãos em relação ao príncipe, e outra trata-se da moral do governante, a qual tem como finalidade fundamental a manutenção do Estado. Porque o Maquiavel, como a gente vai falar mais um pouco da frente, era um filósofo, um pensador realista. Porque, na realidade, o que ele via das coisas? Que havia ações que seriam ótimas, caberiam muito bem para o Estado ideal. Mas acontece que ele não estava falando do estado ideal, mas sim do estado real. Certinho? Então vamos lá. Questão 2. Maquiavel denominou fortuna a metade da vida humana que não pode ser controlada pelo homem. E identificou-a não a algo terrível, mas uma bondosa deusa possuidora da honra, da riqueza, da glória, do poder, ou seja, possuidora de todos aqueles bens aos quais os homens naturalmente almejam. Destarte, por ser mulher, a fortuna precisava ser seduzida, e para tanto bastaria que se apresentasse um homem de virilidade e coragem inquestionáveis. Um homem possuidor de virtude. O homem de virtude é capaz de seduzir a deusa Fortuna, porque sabe o momento exato criado por esta para agir com sucesso. Então, com base no texto, explique a relação entre virtude e fortuna segundo o pensamento político de Maquiavel. Tá certo? Então, na realidade, pessoal, embora distintos, fortuna e virtude são interdependentes, pois no ângulo público, a cada um, fortuna e virtude compete dirigir a metade das ações. Certo? Então, para a próxima. É vilão ou herói, o certo é que, com o príncipe, Maquiavel funda a ciência política e cria o emprego moderno no termo Estado, universalmente consagrada pela terminologia dos tempos modernos e da idade contemporânea. Monavides, ciência política. Para indicar o que os gregos tinham chamado de polis, os romanos de república e que um grande pensador político francês, Jean Bodin, meio século depois de Maquiavel, chama de república. A novidade no estudo da política, consagrada pela teoria de Maquiavel em relação à concepção anteriores, baseia-se na letra A afirmação da crueldade humana e da necessidade da lei para bloquear as paixões. Letra B.
compreensão da natureza humana como recurso de manipulação política, em hipótese alguma. Letra C. Concepção da política como objeto humano, separado da ética e da religião. Exatamente. Concepção paternalista, isso aí também não está totalmente desalinhado com o texto. Impotência do povo perante o poder público, a questão não é essa. Tá certo? Então, o que ocorre, pessoal? Maquiavel, ele inaugura, na realidade, como já tinha falado anteriormente, o realismo político. Como ele afirma que não escreve como deveria ser, mas sim como as coisas são. Então, a preocupação do filósofo é apresentar a realidade vivida em sua época. Apesar de Florença ser o berço de grandes nomes da arte, ser uma cidade onde o Renascimento floresce, havia uma tensão política. Essa tensão ocorria, entre outros motivos, pelo fato da Itália ser um país extremamente dividido. Correios, impérios, ducado, baronato, república, assim vai. Quadro este em que a paz fica comprometida, tanto com o risco de invasões internas, como também por conflitos externos. Certinho? Vamos lá para a próxima. Então vamos lá. Questão 4. Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que sim poderei aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. Maquiavel no Príncipe. E em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista ao, vamos lá, letra A, valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo. Esse hipótese alguma ele fazia, era muito pelo contrário, era totalmente contra. B, rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos. Também não. Ele considerava, como a gente sabe disso, pelo menos uma certa parte que acabava ocorrendo em relação ao acaso. Né? Letra C. Afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. Corretíssimo. Porque a razão é fundamental para manter o príncipe no poder, para ele não se deixar levar literalmente pela fortuna, porque na realidade, ou pela fortuna, na realidade, a razão o permitia saber controlar a fortuna, saber controlar essa deusa tão, vou falar assim, arisca. A letra D rompeu com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem. Isso, em hipótese alguma, ele sempre observou muito bem o passado, sempre analisou, sempre estudou filósofos desde da Grécia Clássica e até de sua época. Redefinir a ação política com base na unidade entre fé, razão e hipótese alguma. Né? Pensava em fé. Muito pelo contrário, discordava. Tá certo, pessoal? Então, como vocês podem ver, o texto de Maquiavel ele se relaciona ao pensamento político renascentista, ao ressaltar o domínio do livre-arbítrio sobre a sorte. Então, dessa maneira, Maquiavel ele apresenta o princípio básico defendido pelos renascentistas, que era a utilização da razão como principal instrumento para compreender o universo e a natureza. Certinho, pessoal? Então, até mais para vocês. Até a próxima aula.